Nessa segunda parte da aula sobre síndrome coronariana aguda, a gente vai ter dois focos principais. O primeiro é falar sobre o tratamento dessa síndrome e o segundo, das possíveis complicações que podem acontecer. Então, nessa aula, nós vamos abordar, de acordo com o nosso fluxograma, classificação inicialmente. A gente vai falar sobre a síndrome coronariana com supra, que é o infarto com supra, e a sem supra, que engloba o infarto sem supra e a angina instável, falar sobre terapias de reperfusão, sobre antitrombóticos e sobre antianginosos e, por fim, vamos comentar sobre possíveis complicações que podem acontecer relacionadas a essa síndrome. Para falar de tratamento, a gente tem que falar do básico, das bases da medicina, fisiopatologia. Relembrando, quando eu tenho uma SCA, eu tenho uma ruptura ou erosão de uma placa aterosclerótica. Essa ruptura expõe o core lipídico, que é altamente trombótico, vai gerar uma agregação, uma ativação plaquetária, elas vão se unir para combater, para fechar essa ferida que aconteceu. Essa agregação plaquetária acontece de diversas formas. Você tem que pensar aqui, imagina que isso é uma plaqueta, isso aqui é a via de ativação. Eu posso gerar essa ativação de agregação pela ciclooxigenase 1, é uma das vias. Essa COX-1 vai agir no tromboxano A2, liberação desse tromboxano que vai gerar ativação. Outra via que eu posso ter é a via do ADP. Existe um receptor chamado P2Y12 que leva a ativação do ADP. Então, quando o ADP se liga a esse receptor, vai levar a ativação da agregação plaquetária. E, por fim, uma outra via importante é a via da glicoproteína 2B3A. Ela também leva uma ativação das plaquetas. Então, quando eu for tratar, eu vou ter que agir nessas vias de agregação plaquetária. Um outro aspecto importante que eu tenho relacionado com é a forma que eu vou inibir essa agregação. A ciclooxigenase vai inibir geralmente com a aspirina, o ácido acetil salicílico. Ele vai lá agir, vai inibir essa enzima, logo eu não vou ter ativação do tromboxano A2. Uma outra forma é utilizar os inibidores desse receptor, inibidores ADP, ticagrelor, clopidogrel, prasugrel. Eles vão agir nessa via, nesse receptor. E por fim, tem o abciximab, a gente tem também o remédio chamado tirofiban, que age nesse receptor da glicoproteína 2B3A. Então aqui eu entendi o mecanismo de ação de diversos antiagregantes plaquetários, mas não é só de plaqueta que vive um trombo. O trombo também precisa de agregação de hemácias e de fibrina, de formação daquela rede de fibrina que vai ali travar todas as hemácias e gerar o coágulo. Então essa agregação de hemácias, essa fibrina, vai toda aquela cascata de coagulação e a gente pode agir nela a partir de anticoagulantes, principalmente heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina. Elas vão agir principalmente no fator 10A, que forma o complexo protrombínico junto com o fator 5A, e na trombina, que é o fator 2 ativado. Lembra, o fator 2 é a protrombina e o fator 2 ativado é a trombina. E a trombina vai ter uma ação fundamental na formação da fibrina, como a gente vai ver agora. Então vamos falar de trombólise, de fibrinólise, Quando eu tenho a formação do trombo, o que acontece? O fibrinogênio que é solúvel, ele é transformado em fibrina através da trombina que a gente acabou de ver, o fator 2 ativado. A fibrina forma uma rede, uma malha, que vai gerar o trombo. Ela é degradada em produtos aí de degradação solúveis e isso é interrompido. No plasma eu tenho o chamado plasminogênio, que é transformado em plasmina. E a plasmina tem um efeito contrário ao da trombina. Ela degrada a fibrina. Então, basicamente, eu tenho uma luta entre duas enzimas que têm papéis distintos. Um é a trombina, que é o fator 2A, que vai gerar fibrina, e o outro é a plasmina, que vai degradar a fibrina e o fibrinogênio. Então, com isso, eu tenho que combater, Se eu tenho um trombo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar no time da plasmina para degradar a fibrina. Eu posso fazer isso com análogos do ativador do plasminogênio tecidual, do TPA, e também com a streptokinase, que tem uma ação também de ativar a plasmina. Quando eu uso os que a gente chama de fibrinolíticos, eles vão ativar plasminogênio em plasmina e vão degradar a fibrina. Qual é a diferença aqui?
Os análogos do TPA, do ativador do plasminogênio tecidual, como a tenecteplase, como a alteplase, elas vão agir aonde de fato tem muita fibrina. Eles são fibrino específicos. Já a streptokinase não. Ela vai agir no plasminogênio mesmo em pontos que não tem fibrina. Por isso tem um risco maior de sangramento. Então, é preferencial que você use análogos do TPA para a trombólise ou fibrinólise. Então, a gente conseguiu entender agora todo o tratamento antitrombótico baseado na fisiopatologia, o tratamento da SCA. Vamos falar de reperfusão precoce, que é muito importante. Em quem está indicado fazer reperfusão precoce? Quando eu tenho supra de ST, isso é fundamental. Eu não faço reperfusão precoce para paciente sem supra, para paciente com supra, com início de dor a menos de 12 horas dessa janela. Aqui está a imagem, né, de um trombo totalmente oclusivo. E aí eu tenho que responder a seguinte pergunta: eu consigo fazer uma angioplastia em até 90 minutos, se eu estiver num centro com hemodinâmica, ou até 120 minutos se eu tiver que transferir? Se a resposta é sim, eu consigo nesses tempos, a preferência vai ser a angioplastia transluminal coronária, a ATC, o stent. Esse vai ser o preferencial. Se eu não consigo cumprir essa meta de tempo, eu vou para o fibrinolítico, né? Eu vou usar aquelas substâncias que vão transformar o plasminogênio em plasmina e degradar a fibrina de forma sistêmica com uma injeção, né? Com uma droga endovenosa. Essa é a diferença, é a questão do tempo. A ATC, a angioplastia, ela é melhor que o fibrinolítico, porém nem sempre a gente tem tempo hábil para fazer. Se tem um início a mais de 12 horas, um infarto com supra, com início a mais de 12 horas, você não vai trombolizar. O que você pode fazer? Fazer uma angioplastia, mas é uma exceção. Você não vai fazer de rotina angioplastia. Depende. Sem dor refratária, se está com choque, sem arritmias, se tem as chamadas instabilidades. Aí você vai precisar, sim, fazer uma angioplastia. Caso contrário, não. Então, essa janela de tempo é muito importante no tratamento e na reperfusão precoce. Vamos falar dos trombolíticos, que a gente já viu na parte de base, né? Os fibrinos específicos, como eu já falei, tenecteplase, TNK, e alteplase, que é a RTPA, eles são melhores e são mais eficazes, têm uma melhor taxa de eficácia e menor taxa de sangramento em relação à streptokinase. E o tempo porta-agulha, o ideal é de 30 minutos. O que isso significa? Que o paciente chegou no pronto-socorro, ele fez um eletrocardiograma em até 10 minutos. Eu identifiquei que é um infarto com supra, idealmente em até 30 minutos, ou seja, da chegada dele até colocar a agulha lá e dar o fibrinolítico, meia hora. Esse é o objetivo. Tempo é músculo, tem que ser muito rápido. E qual que vai ser a ação e o critério para reperfundir? Então, olha essa imagem bonita. Eu estou jogando ali o fibrinolítico em azul, ele está derretendo, né, a fibrina, aquele trombo, e melhorando a obstrução. 2 critérios de reperfusão. Primeiro, redução do supra em 50%, você vai procurar isso na derivação com maior supra. Uma outra opção é você somar todos os supras do eletro e ver se caiu 50% e melhora da dor. Em quanto tempo, Tiago, eu vou esperar? Idealmente de 60 a 90 minutos você vai esperar para ver se tem critérios de reperfusão, entre 1 hora e 1 hora e meia. RIVA, o que é RIVA? O RIVA é um ritmo de reperfusão. Ele não é obrigatório como critério de reperfusão, não é obrigatório ter o RIVA, mas o RIVA é um sinal de reperfusão. O que é isso? Ritmo idioventricular acelerado. É um ritmo que vem do ventrículo e está acelerado. Vamos entender com calma. Olha para cá, eu tenho um QRS largo, que sugere que seja ventricular, e eu tenho uma frequência aqui que não está muito elevada, olha só. Eu tenho uma distância aí de mais ou menos uns 3 quadrados grandes, um pouco mais de 3, então tem uma frequência abaixo de 100 batimentos. Tem uma frequência aí de uns 80 batimentos mais ou menos. Lembra que a taquicardia ventricular tem um ritmo largo, mais de 100. Isso seria uma TV. Quando eu tenho um BAVT, né, um bloqueio total atrioventricular, eu tenho um ritmo ventricular com escape bem baixo, frequência de 30, de 40. Então, o ritmo ventricular, normalmente, ele tem frequências muito baixas. Quando eu tenho um RIVA, eu tenho um ritmo ventricular com uma frequência acelerada para o normal do ventrículo, que seria 40, 30. Aqui está aumentado, está 80. Só que também não é uma TV, que seria mais de 100, 110. Então, esse é o RIVA, ritmo idioventricular acelerado. Ele é um sinal de reperfusão. Se você observar isso num paciente
paciente está recebendo trombolítico, você não precisa se preocupar. Isso é bom, é um bom sinal. Não precisa dar meldarona, não precisa chocar. É só esperar que isso vai passar. Isso é um sinal de reperfusão, mas não é um critério obrigatório que tem que ter sempre. Não. O que tem que ter sempre é melhora da dor e redução do supra em 50%. Quando eu não posso fazer trombolítico, quais são as contraindicações absolutas? É isso aqui, ó. É o risco de sangrar principalmente na cabeça. Então, quem tem esse risco? Quem tem um AVC hemorrágico prévio em qualquer momento da vida, quem teve AVC isquêmico recente nos últimos 3 meses, então cuidado com essas definições aí iniciais. Hemorrágico qualquer um na vida, isquêmico nos últimos 3 meses. Aneurisma ou neoplasia no sistema nervoso central, malformação no sistema nervoso central. Se é uma dissecção, pelo amor de Deus, não vamos trombolizar uma dissecção. Se tiver um sangramento ativo, com exceção de menstruação. Não vou usar se tiver essas contraindicações absolutas. E a angioplastia, né? Quais são as características da angioplastia? Primeiro, é o acesso. O ideal é o acesso radial. Ele é melhor que o acesso femoral. Tem até estudos com melhora de sobrevida usando o acesso radial. Tem menos risco de sangramento. E se sangrar aqui, o risco é muito menor do que sangrar no femoral. Quando eu passo um acesso femoral, pode sangrar para retroperitônio. Sangramentos gravíssimos. Então, o radial é melhor que o femoral. E o stent farmacológico, o que é isso? Ele é encoberto por uma substância, pode ser o sirolimus, everolimus, uma substância antiproliferativa, impede a proliferação do endotélio por dentro do stent. Com isso, eu diminuo a chance de reestenose, de ter uma nova placa obstrutiva dentro do stent. Então, o stent farmacológico tem redução de reestenose, principalmente quando são stents longos, quando o paciente é diabético. Nesses pacientes, realmente, vale a pena colocar um stent farmacológico. E agora a gente tem que entender alguns cenários relacionados à angioplastia, algumas definições que às vezes causam confusão. O que significa angioplastia primária? É aquele paciente que teve infarto com supra que não recebeu o trombolítico, ele foi direto para a angioplastia, por isso que é chamada primária. Existe um outro conceito que é a angioplastia de resgate. É aquele paciente que recebeu o trombolítico, mas teve falha, foi mal o trombolítico, não teve critério de reperfusão, não reduziu o supra, não melhorou a dor. Esse paciente vai ter que ir imediatamente para uma angioplastia de resgate. A gente não repete trombolítico. Fez uma vez, não deu certo, tem que ir para a angioplastia de resgate. E, por fim, o conceito de estratégia fármaco-invasiva, que é muito usado. É aquele que você faz o trombolítico deu certo, ótimo, reperfundiu, mas ele não pode ficar sem a coronariografia. Ele vai para o cateterismo 2 a 24 horas após o trombolítico, de preferência em até 24 horas. Por isso é chamada de estratégia fármaco, que é de dar o trombolítico, invasiva, em até 24 horas, e para o cateterismo. Esse conceito é importante, porque algumas pessoas acham que se eu der o trombolítico e tiver reperfusão, ele pode ir para o cateterismo daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, ou só se ele tiver um novo infarto. Isso é mentira. Não é verdade. Se eu trombolizei com sucesso, o ideal é que ele vá para o cateterismo em até 24 horas. Então, Tiago, qual é a diferença de angioplastia de resgate e estratégia fármaco-invasiva? No resgate, o trombolítico falhou. Eu tenho que ir o mais rápido que eu puder fazer o cateterismo. Na estratégia fármaco-invasiva, o trombolítico funcionou. Mas mesmo assim eu tenho que ir para o cateterismo em até 24 horas. Não precisa ser o mais rápido possível, mas tem que ser rápido em até 24 horas. Então compreenda esses conceitos, são conceitos atuais da cardiologia que devem ser bem compreendidos. Agora a gente vai para um fluxograma para resumir tudo isso e você entender de vez. Reperfusão precoce. Qual é o tempo para angioplastia? Ele é menor que 90 minutos no serviço de hemodinâmica ou menor que 120 quando tem que transferir? Tem que responder essa pergunta inicial. Se a resposta é sim, se esses tempos são cumpridos, eu vou para angioplastia primária. Se a resposta é não, eu vou ter que ir para trombólise em até 30 minutos. Lembrando que o fibrino específico, tenecteplase e alteplase são superiores à streptokinase. E aí o meu segundo ponto de decisão aí vai ser critérios de reperfusão. Lembrando sempre, tem que avaliar se não tem contraindicação ao trombolítico. Quais são os critérios de reperfusão? 2. Redução do supra a 50%, melhora da dor. Eu vou fazer essa pergunta. Teve critério de reperfusão? Sim, teve critério de reperfusão, estratégia fármaco-invasiva, coronariografia em 2 a 24 horas após o trombolítico. Não teve critério de reperfusão, angioplastia de resgate, imediata ou mais rápido que eu conseguir. Então, esse é o fluxograma básico da reperfusão precoce. Agora, vamos mudar
o tratamento, a gente falou da estratégia de reperfusão, agora vamos falar de antiagregante plaquetário, como a gente já falou no Bases da Medicina no início da aula. Primeiro, a gente vai usar o ácido acetilsalicílico, que é um inibidor da COX-1, você vai usar ad eternum, né, por toda a vida, a menos que tenha alguma contraindicação. Então, ele inibe COX-1, como a gente viu, contraindicação é úlcera e anafilaxia grave, mais o inibidor do receptor do P2Y12. E aí a gente tem aquelas opções. Pelo menos 1 ano você vai usar esse inibidor após uma síndrome coronariana aguda. Clopidogrel, ticagrelor e o prasugrel. Essas são as opções. O clopidogrel é o único que eu posso usar se for trombolizar o paciente. Eu não posso usar os outros dois. De cima para baixo, o clopidogrel é o menos efetivo, mas também é o que menos sangra. E o prasugrel é o mais efetivo, mas é o que mais sangra. Então tem essa escala de potência e de risco de sangramento. O prasugrel, como é o que sangra mais, eu não vou usar se tem um AVC ou um AIT prévio, porque aumenta o risco para esses pacientes de ter um sangramento no sistema nervoso central. Então o tratamento antiplaquetário é isso aqui. AS mais um inibidor P2Y12. O clopidogrel é um dos mais usados, mas a gente tem esses novos aqui que não são tão novos mais, mas não tão disponíveis nos serviços, principalmente não está disponível no SUS. Então talvez você não conheça, mas são também importantes no tratamento. E anticoagulante, o que eu vou usar? Né, para evitar o trombo vermelho, as hemácias e a fibrina. A enoxaparina, você vai usar até fazer angioplastia ou até dar alta para o paciente, ou por 8 dias. O que acontecer primeiro? O que eu vou usar de enoxaparina? É 1 mg por quilo subcutâneo, 12 em 12. Tem 80 quilos, 80 mg. Mas tem correções. As duas correções principais são por idade e pelo ritmo de filtração. Se tem mais de 75 anos, eu vou usar 0,75 por quilo e não 1 mg. E se o ritmo de filtração tem entre 15 e 30, eu vou usar metade da dose. 1 mg subcutâneo uma vez ao dia, e não de 12 em 12. E na trombólise, se eu for trombolizar, eu vou dar uma dose inicial endovenosa de 30 mg e depois de uns 15 minutos eu passo para a dose subcutânea. E para não fracionada, ela vai usar menos tempo. Ela é em bomba de infusão contínua, você vai usar a angioplastia por 48 horas. Alguns detalhes aqui. Você tem que controlar o TTPA de 6 em 6 horas, né, para ter um TTPA entre 50 a 70 segundos ou até 2,5 o valor de referência. E ele é preferência para pacientes com alto peso, né, porque a dose máxima de enoxaparina é 150. Se tiver um paciente com mais de 150 quilos, você vai ter que priorizar. E como é metabolizado preferencialmente no fígado, metabolização hepática, você vai usar quando tiver ritmo de filtração menor que 15, preferencialmente heparina não fracionada. Vamos falar agora de a gente já viu kit sangue, né? Antiagregante e anticoagulante. Agora vamos falar de anti-anginosos, remédios para melhorar a dor, né? O paciente chega com muita dor, o que você pode fazer para ele? Preferência são os nitratos, sempre lembra disso. Os nitratos, como o dinitrato de isosorbida, que é o isodil sublingual, ou a nitroglicerina endovenosa, que é o tridil, que é endovenoso em bomba de difusão contínua. Os nitratos, eles são importantes porque eles causam uma vasodilatação coronariana e no território venoso, diminui pré-carga, diminui a força que o coração tem que fazer em cada ciclo, então diminui o gasto. Por isso eles são bons, mas eles têm contraindicações. Sempre lembrar das contraindicações. Hipotensão, infarto de ventrículo direito eu não posso usar porque o VD depende de pré-carga muito, né? E como os nitratos, eles aumentam a capacitância venosa, ou seja, o sangue vai ficar mais no território venoso, retorna menos, logo menos pré-carga, isso prejudica o VD, no infarto de VD, e inibidores de fosfodiesterase 5, que são as medicações para impotência sexual, como sildenafil, tadalafil, e também são remédios usados para hipertensão pulmonar. Cuidado, não pode usar, nesse caso, os nitratos. A morfina também é antianginoso, morfina usada, ela reduz a ansiedade e também sensação de dispneia, porém a morfina tem alguns efeitos que podem ser ruins, como redução do efeito antiagregante do clopidogrel. Por isso, a morfina ela não é a regra, a morfina é exceção, é para caso refratário. A primeira opção no infarto como antianginoso são os nitratos. Se não responder aos nitratos, você pode considerar associar a morfina, mas tem sido cada vez menos usada a morfina no infarto para controle da dor. Agora falar de outras terapias. Oxigênio é importante para quem precisa, saturação menor que 90%, não é para todo mundo.
Beta-bloqueador, o ideal é que todo mundo que não tenha contraindicação use. Por quê? Porque reduz mortalidade, o ideal é por via oral em até 24 horas. Só que cuidado aí com as contraindicações, bradicardia, broncoespasmo, hipotensão, ou se o paciente tiver um KILIP maior do que 2. Lembra a classificação de KILIP, né? Aquele paciente KILIP 2 é o que aquele tem algum sinal de insuficiência cardíaca. Nesse caso, eu não vou usar beta-bloqueador inicialmente. Estatinas tem que ser de alta potência, né? Preferência atorvastatina de 40 a 80 miligramas, a Rosuva de 20 a 40, com meta de LDL menor que 50 miligramas por decilitro, ok? Essa é uma meta muito agressiva das novas diretrizes para quem teve infarto. E ECA estão indicados para quase todo mundo, aquele paciente que tem disfunção menor que 40, diabético ou é hipertenso, o ideal é que utilize um IECA ou um BRA. E a espironolactona, que é um antagonista da aldosterona, está indicado para aquele paciente que ficou com disfunção, né, que já está em uso de ECA, BRA e beta-bloqueador e tem disfunção, e naquele paciente que tem também diabetes ou sintomas e sinais de insuficiência cardíaca. Para esse paciente, vale a pena utilizar a espironolactona para redução de mortalidade. E os scores de estratificação. Isso é importante para a gente definir o nosso tratamento. Quando eu tenho uma síndrome coronariana sem supra, é um diagnóstico muito amplo, né? Ele pode ser desde um paciente de baixo risco até de alto risco. Eu vou usar scores como o TIMI-RISC e o GRACE, que vocês podem consultar na apostila, tem muitos aplicativos. Eles são baseados principalmente em scores clínicos, né? Então, frequência cardíaca, pressão, manifestações, alterações de troponina, de eletro. Baseado nisso, eu vou determinar o risco. O paciente tem baixo risco, ele não precisa ficar internado, eu posso ter uma estratificação não invasiva, ou seja, fazer um teste ergométrico, um eco com estresse ou uma cintilografia. Para o risco intermediário, o ideal é a estratificação invasiva, coronariografia, mas eu posso fazer em até 72 horas. E para o alto risco, o ideal é que eu tenha uma estratificação invasiva precoce, né? Principalmente em até 24 horas para esse tipo de paciente. Então, para a gente entender, o sem supra de alto risco, que vai para uma estratificação invasiva menor que 24 horas, e o com supra, que vai para angioplastia primária, ou seja, que não vai fazer trombolítico, né, que vai fazer um cateterismo ali em até 120 minutos, em até 2 horas, nesse grupo de pacientes, os antitrombóticos que eu vou usar, inicialmente só o AS, ali na emergência, e um antianginoso se tiver dor. O inibidor do P2Y12 e a heparina, o anticoagulante, eu vou usar na sala de hemodinâmica. Por quê? Porque não existe um benefício claro de fazer um pré-tratamento e como ele vai rapidamente, né, ele vai em 2 horas ou menos de 24 horas para o cateterismo. Durante o cateterismo, ele vai utilizar o segundo antiagregante heparina. Por quê? Porque pode ser que no cateterismo ele tenha muitas lesões que tenha que ir para uma cirurgia. E aí eu não indico o inibidor do P2Y12, porque pode sangrar na cirurgia de revascularização. Outra situação, pode ser que ele não tenha de fato uma obstrução coronária. Pode ser que tenha sido uma síndrome de Takotsubo ou uma miocardite. Então, não necessariamente um paciente que infartou ele tem uma obstrução. Nesse caso, eu não precisaria usar um segundo antiagregante. Então, porque pelo fato de existirem diagnósticos diferenciais e até a possibilidade de precisar de uma cirurgia, eu deixo isso, decisão na sala de hemodinâmica, mas isso quando vai para uma hemodinâmica precocemente. Se for demorar para fazer, não. Então, entendam essa diferença que aconteceu na última diretriz de infarto sem supra de 2021, que está indicando agora que esperar se for para um cateterismo precoce. Então, vamos falar agora de complicações. A gente já viu o tratamento, terapia de perfusão precoce, antiagregante, antianginoso. Agora, complicações. O que pode complicar? Eu vou pensar em complicação pós-infarto quando eu tiver essa tríade aqui. É um infarto que não teve reperfusão precoce, tem sopro e tem choque. Se tem isso, eu tenho que pensar em complicação mecânica. O diagnóstico é dado pelo eco e o tratamento ele é cirúrgico, é paciente de altíssimo risco. Então vamos entender quais são as possibilidades de complicações mecânicas. Primeiro é a ruptura do septo interventricular, que a gente chama de CIV, isquêmica, que vai ter um sopro bem rude, panfocal. O infarto geralmente ele é anterior nesse caso, olha só. Por quê? Porque a DA irriga o septo, os 2/3 anteriores do septo. Se tem um infarto na DA, eu posso ter uma CIV isquêmica. Eu vou ter que tratar ela cirurgicamente. Uma insuficiência mitral aguda, vai acontecer o quê? Um sopro sistólico mitral, né? Aquele sopro sistólico regurgitativo. Então, no infarto inferior mais comum. Por quê? Porque eu tenho 2 músculos papilares. O anterolateral é irrigado pela DA e pela CX.
O póstero-medial é só pela CD, geralmente. Então, se eu tiver um infarto de DA, a CX, que é a circunflexa, ela irriga o músculo lá de cima, mas os aqui de baixo não, é só a CD. Por esse motivo, geralmente é o infarto inferior, que é o infarto da CD. A ruptura da parede livre é uma outra possibilidade, uma outra complicação. Nesse caso, eu posso ter um tamponamento, tríade de Beck. Lembra? Beck, bulhas abafadas, estase jugular e choque. Lembra da palavra Beck, que é o mnemônico. E uma parada em AESP. Lembra que tamponamento é um dos T's da parada em AESP. Então, essas são as principais complicações mecânicas. E o choque, basicamente, eu tenho dois tipos de choque. Choque de VD e choque de VE. O choque de VD, o pulmão está limpo. No choque de VE, eu tenho congestão. Por que isso acontece? Olha, aqui é um esquemazinho que eu tenho o coração, aqui para baixo tem a circulação, a grande circulação, é o corpo, e aqui para cima é o pulmão. Se eu tenho um choque do ventrículo esquerdo, olha só, é o lado esquerdo, eu diminuo o débito cardíaco. Quem que vai sofrer com isso? Quem vem antes do ventrículo esquerdo, que no caso é o pulmão. Vou ter um aumento grande da pressão capilar pulmonar, por isso eu vou ter congestão pulmonar. Por outro lado, né, vamos para o lado direito. Se eu tiver uma redução do débito do lado direito, no ventrículo direito, quem que vai sofrer? É o sistêmico, é a pressão venosa central que vai aumentar. Então, o pulmão ele vai estar poupado, ele vai estar limpo. Isso é uma diferença importante. É importante diferenciar um choque de VD, que geralmente é do infarto de VD, de um choque de VE ou de uma complicação mecânica que é mais comum, porque o tratamento muda. Se eu tenho um choque com pulmão limpo, um choque de VD, o tratamento é dar volume. Porque com o volume eu consigo melhorar a pré-carga, melhora o débito do VD. Agora, se eu tenho um choque com congestão pulmonar, eu tenho que dar inotrópicos para aumentar a contração do ventrículo esquerdo ou um balão intraórtico. O balão ele dá um suporte circulatório inicial. O que é o balão? Na sístole, o balão desinsufla, ele ajuda na ejeção. Na diástole, ele insufla, ele melhora a perfusão coronária, porque é na diástole que a coronária é perfundida, e na hora que for a próxima sístole, ele faz um efeito sanfona, né? A próxima sístole. Quando ele desinsufla, facilita a ejeção do ventrículo. Então, o balão ajuda nesse sentido, para um choque de VE ou para uma disfunção grave do ventrículo esquerdo. Aqui eu não posso dar volume de jeito nenhum, porque senão vai piorar a congestão pulmonar. Então, lembra dessa diferenciação na hora de tratar. E agora vamos falar de prática, dia a dia médico. Imagina um infarto com uma doença multiarterial. Então, inicialmente, você trata sempre a artéria que é culpada no primeiro momento, um infarto com supra anterior, vou tratar a DA, e posteriormente, idealmente na mesma internação, mas não precisa ser no mesmo procedimento, eu trato outras lesões. Então, imagina um infarto com supra inferior. Eu tenho que tratar primeiro a coronária direita, que é a primeira imagem. E depois eu vou tratar a descendente anterior, que é a segunda imagem. Então, é importante você entender isso. Antes da alta, eu tenho que tratar, idealmente, as outras lesões. E para finalizar, uma questão de prova com esses conceitos. Ó. Questão da Unifesp de 22. Paciente com infarto agudo do miocárdio é atendido em PS de hospital que não dispõe de serviço de hemodinâmica. A conduta imediata mais adequada é... Então, vamos pensar. Se quiser pausar o vídeo para pensar na resposta, eu vou discutir a partir de agora. Letra A. Trombólise farmacológica e transferência para o hospital com serviço de hemodinâmica se não houver sinais de reperfusão. Veja, eu vou transferir para o serviço de hemodinâmica sempre. A diferença é a rapidez que eu tenho que fazer. Se eu trombolizar e não for eficaz, não tiver reperfusão, ou seja, falhou, eu tenho que ir para a angioplastia de resgate. Se eu dou o trombolite que funciona, é fármaco invasivo. Então, a transferência ela vai acontecer sempre, não é só se não houver reperfusão. Então, cuidado, parece que essa opção está certa, mas está errada. Lembra que existe a estratégia fármaco invasiva. Letra B. Remoção para o hospital com serviço de hemodinâmica desde que seja possível chegar ao local até 120 minutos. Realmente, isso está certo, né? Esse é o prazo de transferência. Letra C, trombólise farmacológica e transferência programada para realização de cateterismo após 48 horas. Errado. No máximo em até 24 horas. Fármaco invasiva. E a letra D, remoção para o hospital com serviço de hemodinâmica com início de trombólise durante o transporte. Não, você não vai trombolizar no transporte. O paciente tem que estar monitorizado. Se é para trombolizar, você tem que manter num serviço e depois da trombólise você faz a transferência desse paciente. Então, cuidado que aqui ele cobra o conceito de estratégia fármaco-invasiva. Você pode confundir isso. A letra A está errada por isso. Resposta é letra B. Então, quais são os conceitos mais importantes aqui? Conceitos chaves dessa aula. Reperfusão precoce, entender como fazer, quais são os tempos.
em que cenário vai fazer, tratamento antitrombótico, antiagregante, plaquetário anticoagulante, o tratamento adicional, oxigênio, beta-bloque, nitrato e as complicações, quando pensar, né, que é o choque, é o sopro, e como tratar, geralmente vai ser cirúrgico. Essas são as referências dessa aula e até a próxima.